Olá, hoje o nosso papo é sobre um tema que, nossa, já rodou muito em academias e consultórios: o tal do limite da proteína. A pergunta é: será que a gente entendeu tudo errado esse tempo todo? Bora mergulhar nisso? A grande questão é essa: existe mesmo um teto, um limite máximo de proteína que o corpo consegue de fato aproveitar em uma única refeição? Essa é uma dúvida super comum para quem se interessa por treino, saúde, nutrição, enfim, para todo mundo. Com certeza, todo mundo já ouviu essa frase, né? É quase um mantra. O corpo só consegue usar uns 20 a 30 gramas de proteína de uma vez. Passou disso, é desperdício. Essa ideia acabou virando uma regra, quase uma lei para muita gente. E por causa disso, por décadas, todo um jeito de comer foi montado em cima dessa ideia. A recomendação era sempre a mesma: divide a proteína em várias refeições pequenas durante o dia para garantir que tudo seja absorvido e nada seja jogado fora. Mas e se essa sabedoria toda não estiver 100% certa? É exatamente aí que a ciência entra em campo para desafiar esse limite que parecia tão certo. Vamos lá. De onde veio essa história dos 20 e 30 gramas? Veio de estudos mais antigos, e esses estudos, no geral, olhavam para doses mais modestas de proteína, sabe? Menos de 45 gramas. E por um tempo bem curto, umas 6 horas no máximo. Já o estudo que a gente vai destrinchar agora fez o oposto. Pegou uma dose bem grande, de 100 gramas, e observou o corpo por 12 horas seguidas. E isso leva à pergunta central de um estudo bem recente, de 2023, publicado na Cell Reports Medicine. O que de fato acontece quando a gente rastreia uma quantidade bem maior de proteína por um período de tempo muito mais longo? E para conseguir essa resposta, os cientistas tiveram que montar um experimento super engenhoso, capaz de seguir o rastro de cada aminoácido. O desenho do estudo, que a gente vê aqui nesse esquema, foi basicamente o seguinte: voluntários fizeram um treino de musculação e logo em seguida tomaram uma bebida. Um grupo recebeu um placebo, sem nada de proteína. Outro grupo tomou 25 gramas e um terceiro grupo 100 gramas. A grande sacada, a mágica do estudo foi a tecnologia que eles usaram. Foi uma proteína que eles chamam de intrinsecamente marcada. Para simplificar, é como se tivessem colocado um rastreador de GPS minúsculo em cada aminoácido. Isso permitiu seguir o caminho exato que a proteína fazia dentro do corpo, para onde ela ia e onde era usada. Então, o processo todo foi dividido em 4 passos bem diretos. Primeiro, os voluntários treinavam. Segundo, tomavam a bebida com 0,25 ou 100 gramas daquela proteína marcada. Terceiro, amostras de sangue e de músculo eram tiradas de tempos em tempos. E quarto, e mais importante, os pesquisadores ficaram rastreando tudo isso por 12 horas completas. Ok, e os resultados? Bom, eles foram o que podemos chamar de uma verdadeira surpresa anabólica. Ou seja, uma surpresa sobre a capacidade do corpo de construir tecidos. Esse slide aqui mostra a descoberta de um jeito genial. A ideia que a gente tinha antes, o gráfico da esquerda, era de que a resposta do corpo chegava num platô, num teto, e parava. Mas o novo entendimento, na direita, mostra que a resposta continua subindo. Não teve teto. O corpo simplesmente continuou usando a proteína na mesma proporção em que ela foi ingerida. E quando a gente olha para a síntese de proteína muscular total ao longo das 12 horas, a diferença é gritante. O grupo que ingeriu 100 gramas de proteína teve uma resposta de construção de músculo muito maior do que o grupo de 25 gramas. Não tem nem comparação. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: a dose de 100 gramas não só gerou uma resposta maior, mas uma resposta que durou muito mais tempo. A síntese de proteína ficou lá em cima durante as 12 horas inteiras da observação, uma coisa que os estudos mais curtos nunca teriam conseguido ver. Tá, mas aí a gente volta para aquela dúvida antiga. E a tal da proteína desperdiçada? Se o corpo está usando tanto para construir, o que acontece com o que supostamente sobra? É simplesmente queimado para gerar energia? A resposta está bem aqui, nesse gráfico. Os dados mostram que a oxidação, ou seja, a queima dos aminoácidos para virar energia, foi mínima, insignificante. Menos de 15% do que foi ingerido a mais virou energia. Mais de 85% foi direto para construir novas proteínas nos tecidos. E, para fechar com chave de ouro, esse gráfico do estudo original é o arremate final. Ele mostra uma correlação positiva quase perfeita entre a proteína que entra e o balanço de proteína do corpo todo. A mensagem não podia ser mais clara. Quanto mais proteína se ingere, mais proteína o corpo usa para construir e reparar. Tudo isso nos leva então à conclusão, e ela basicamente nos força a repensar tudo o que a gente sabia sobre a ingestão de proteína. Então, o que essa nova ciência nos diz, em resumo? Primeiro, a resposta anabólica do corpo parece não ter um limite, um teto,
Segundo, uma dose maior de proteína gera um período de construção muscular muito mais longo, que passa de 12 horas. Terceiro, quase nada da proteína extra é desperdiçada ou queimada. E por último, a resposta do corpo é proporcional à quantidade que foi ingerida. Portanto, aquela ideia de um limite super rígido de 20 a 30 gramas de proteína por refeição, pelo que tudo indica, é um mito. O nosso corpo parece ser bem mais adaptável e eficiente do que a gente pensava. Isso nos deixa com uma última pergunta, para reflexão. Se as regras antigas não valem mais, como então a gente deveria pensar em nutrir o corpo para otimizar de verdade a recuperação e o crescimento?